Olá, pessoal! Na aula de hoje, daremos continuidade mostrando uma aplicação do Teorema de Pitágoras, dessa vez no triângulo equilátero. Eu espero que todos vocês estejam bem e vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, na nossa aula de hoje, nós aplicaremos o Teorema de Pitágoras para relacionar o valor da altura em um triângulo equilátero. Então vamos à nossa aula. O que sabemos sobre um triângulo equilátero? Muito bem. A gente já tinha estudado alguns aspectos com relação ao triângulo equilátero. Uma das coisas que sabemos é que os três lados são congruentes. E, além disso, nós vimos que os três ângulos do triângulo equilátero eles são congruentes. Então, nós temos essas duas relações já estudadas nas videoaulas anteriores. Então, esses três lados aqui desse triângulo, né, na verdade, os três lados de um triângulo equilátero eles são congruentes, né? Essa representação aqui é justamente a representação de um triângulo que é equilátero, né? Que tem medidas de seus lados congruentes. E a gente também tinha estudado que os ângulos são congruentes. E eles são congruentes e medem justamente 60 graus. Nós vamos ver hoje que vamos revisar hoje que a altura, né, a mediana, a mediatriz, a bissetriz, relativas a quaisquer vértices, elas coincidem, são as mesmas, né, no triângulo equilátero. Então vamos aí, vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, a gente viu que a altura, a mediana, a mediatriz e a bissetriz coincidem, né? Então, a altura, a gente sabe que a altura, né, uma breve revisão aqui, é justamente o segmento que parte de um vértice do triângulo e é perpendicular à reta determinada pelo lado oposto. Então, nós temos aqui o triângulo ABC, né, aqui está um dos lados do triângulo, aqui temos um vértice. Quando a gente traça esse segmento, que ele é perpendicular ao lado oposto, esse segmento a gente denomina de altura. Aqui eu estou chamando de Hzinho o valor desse segmento, né? Então, o segmento CH é a altura, e eu chamei aqui a medida dele de H. Nós vamos ver justamente uma relação para essa medida mais adiante. Bom, como a gente viu que coincide com a mediana, esse segmento aqui também é a mediana. E vamos recordar que a mediana de um triângulo é o segmento com a extremidade de um vértice e no ponto médio do lado oposto, ou seja, o ponto H, né, como a altura coincide com a mediana, esse ponto H aqui embaixo, ele é justamente o ponto médio do segmento AB. E o que significa ser ponto médio? Bem, significa que ele divide o segmento AB em duas partes iguais, ou que ele divide na metade. Então, se aqui nós temos uma medida para o segmento AB, essa medida de A até H é a metade e de H até B é a outra metade. Então nós temos aí a relação entre altura e mediana. Vamos ver agora mediatriz e bissetriz, que também coincidem com a altura e com a mediana. Bom, né? Então a gente já viu que a altura coincide com a mediana. Então, a mediatriz é justamente a reta que passa pelo ponto médio de um segmento e é perpendicular. Bem, no triângulo equilátero, a altura, né, coincide com a mediana. Então, esse ponto H é justamente o ponto médio. E a mediatriz ela é a reta que passa pelo ponto médio de um segmento e é perpendicular. Então, vendo que a altura é perpendicular, né, e coincide com a mediana, então aqui nós temos o ponto médio, então é claro que se a gente traçar uma reta do segmento de C até H, essa reta vai ser perpendicular e está passando pelo ponto médio, então é justamente a mediatriz. Também, nós temos que a bissetriz interna ao triângulo é o segmento com a extremidade de um vértice e no lado oposto que divide o ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes, ou seja, nós temos aqui o vértice C, então essa medida nesse segmento é justamente a bissetriz interna no triângulo, né? Ela vai passar dividindo o ângulo, esse ângulo aqui superior, em dois congruentes. Bem, mas a gente sabe que a medida desse ângulo é 60 graus, então quer dizer que
cada ângulo aqui em cima mede 30 graus. Então nós temos aí que a mediana, a mediatriz, a bissetriz e a altura em um triângulo equilátero, elas coincidem, independentemente do lado que a gente tomar como base para esse triângulo, né? Já que os lados também são congruentes. Desse modo, voltando aqui para o triângulo ABC, né? Sendo um triângulo equilátero, aqui nós temos a altura, nós podemos determinar por meio, né, do teorema de Pitágoras, já que quando traçamos a altura, esse segmento aqui CH, né, ele forma, né, dá para a gente observar no triângulo equilátero dois triângulos, que justamente dois triângulos retângulos, né, triângulo AHC e o triângulo CHB. Como ele é um triângulo equilátero, né, o triângulo ABC, então nós temos aqui a medida L e é claro que essa medida vale para todos os três lados. Então se aqui mede L, os três lados do triângulo aqui medem L, né? Então nós temos AC, AB e CB, todos de medida L. Então nós temos aqui esses dois triângulos retângulos. Nós vimos também que, ó, por exemplo, tomando o triângulo AHC, né? AHC, esse triângulo aqui ele é um triângulo retângulo, está aqui o ângulo reto. A hipotenusa é oposta ao ângulo reto, ou seja, é o ângulo, é o lado em que o ângulo enxerga, né? Então está aqui o lado oposto, o L, medida de L, né? Nós temos a medida desse lado, AC é igual a L, e a gente viu que justamente esse ponto H é o ponto médio. Então, isso quer dizer, o segmento AH é justamente metade do segmento AB. Então, esse segmento vai medir, né, justamente a medida do AB dividido por 2, ou seja, L sobre 2. Então, nós temos aí, né, e de maneira semelhante, é claro que HB também vale metade, né, já que A até H, de A até H é a metade do lado AB, claro que aqui é a outra metade que sobra. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, obtemos para a altura de um triângulo equilátero a seguinte relação. Bem, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Diz o quê? Que o quadrado do valor da hipotenusa, nesse caso aqui é L, ele vai ser, né, o quadrado de L, L ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da soma, né, a soma, na verdade, a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, aqui é um cateto que mede, eu chamei o cateto CH, eu chamei de medida H, e aqui nós temos o cateto AH, que eu chamei de L sobre 2. Então, elevando tudo ao quadrado, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado, vai ser igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, tá aqui. Só que isso implica que L ao quadrado, né, vai ser igual a H ao quadrado mais, aí aqui nós podemos elevar a potência 2 o L e o 2. Então nós ficamos com L ao quadrado sobre 4, já que 2 ao quadrado é 4. Então daí a gente tem que a altura, isolando aqui a altura, né, passando esse L ao quadrado subtraindo, nós temos que H ao quadrado vai ser L menos L ao quadrado sobre 4. Então, tirando aqui o mínimo aqui é 1. Na verdade, o mínimo aqui é 4, já que aqui a gente pode ver como L sobre 1. Então, nós obtemos que 4 vezes L ao quadrado menos L, né? 4 dividido por 1 é 4, vezes L ao quadrado dá 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1, vezes L dá L ao quadrado. Então, 4L menos L dá justamente 4L ao quadrado menos L ao quadrado dá justamente 3L ao quadrado, dividido pelo mínimo, que é 4. Então, nós obtemos isso. Passando a raiz em h ao quadrado e 3L ao quadrado sobre 4, nós vamos obter justamente que a raiz de h ao quadrado, né? Lembrando que todos os valores aqui são positivos, então não temos nenhum problema. Vai ser a raiz de 3L ao quadrado dividido por 4, que é justamente a raiz de 3L ao quadrado dividido pela raiz de 4. A raiz de 4 é 2, né? Porque 2 ao quadrado dá 4. E aqui nós vamos ficar com a raiz de 3 vezes a raiz de L ao quadrado. Então resulta justamente na raiz de 3 vezes L,
que é justamente a expressão. H vai ser justamente, aqui dá H, resulta em H, então H vai ser justamente L raiz de 3 sobre 2. Então, considerando agora esse exercício, né, você vai considerar L igual a 2U, justamente a medida do lado, né, 2 unidades, determine o valor da altura H. Como L mede 2 unidades, é claro que usando a expressão que a gente obteve para a altura, né, a gente vai ter que H vai ser L vezes a raiz de 3 sobre 2. Bem, como L é 2, né, L é 2, então, substituindo o valor de L aqui, ficaria 2 raiz de 3 sobre 2. Está multiplicando, então eu posso cancelar o 2 com 2, vai resultar justamente nessa igualdade aqui, então resulta justamente em raiz de 3 unidades. Então, se o lado mede 2, a altura mede, se o lado de um triângulo equilátero mede 2, a altura vai medir raiz de 3 unidades. Claro que mede 2 unidades, então a raiz vai medir, a altura vai medir raiz de 3 unidades. Então, nossa aula fica por aqui, agradeço a atenção de todos, desejo sucesso, espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá no grupo. E é isso, gente. A aula de hoje fica por aqui. Um abração para todos vocês.